Capítulo 5. Vida contemplativa, revelação de seu talento. Havia na ilha um ermida, chamado Monte São Paulo, cita num lugar retirado. Antônio obteve a licença de residir nela com seus irmãos, esperando gozar aí o repouso do espírito e do coração. Tinha 27 anos. Estava nesse momento feliz da juventude, em que as faculdades em plena seiva pedem só que se lhes deixe expandirem-se, para exalar seus perfumes e revestir as suas cores. Mas ele não experimentava nenhuma impaciência de exibir-se. Pode-se dizer que combatia sua inclinação natural. Esse triunfo sobre si próprio não foi o menor de seus méritos. Sentia um atrativo irresistível pelo apostolado. Sua campanha entre os mouros, longe de o desanimar, ateara-lhe no peito uma paixão mais forte pela glória de Cristo bendito e pela salvação das almas. O homem de Deus, Antônio, conquanto cheio do precioso dom da ciência, por muito tempo não passou de ser um simples no meio dos simples. A humildade de seu coração lhe fazia evitar o fausto do orgulho, e sob as aparências de ignorante ocultava a luz da graça divina. Embora devorado pelo zelo da casa de Deus, como se viu acima, todavia, não lhe tendo o céu permitido a realização de seus generosos desejos, ele por si não queria ingerir-se em empresas capazes de lhe proporcionarem alguma glória diante dos homens. A gruta do Monte São Paulo foi para Antônio o teatro obscuro e estreito de prodígios que só os anjos poderiam narrar, porque foram suas únicas testemunhas, e dos quais guardou tão somente parcelas escapas à humildade do heróico penitente. Ele tomava um pedaço de pão e um pouco d'água num vaso, e esforçava-se por submeter de todo a carne ao espírito. Não tinha a expiar pecados da mocidade, a sua tinha se deslizado longe dos tormentos do mundo. Tinha, porém, de prevenir desvios sempre possíveis no homem viador, tinha ainda a reprimir revoltas que a tirania dos sentidos torna quase inevitáveis, e que Deus não poupa nem a seus amigos, porque fez da provação o caminho da glória. Além disto, ele trazia na mente um ideal que não lhe deixava tréguas, e que provocava cada vez mais as ascensões de seu coração generoso. Jesus Cristo aparecia-lhe tal como o profeta o descreveu, revestido de uma beleza envolta em sangue vertido por amor. Antônio inebriava-se desta visão, e acabava, em sua redenção começada no Calvário, enquanto não soava a hora de aplicá-la às multidões pela palavra e pelos sacramentos. Tão longo tempo quanto a obediência lhe permitiu, adotou a vida solitária, nutria o espírito de pensamentos santos, buscava a meditação a força necessária para resistir às tentações, e abismava-se cada dia mais adentro nas delícias do amor divino. Assim ficava, só, durante longas horas da noite, sem cansar-se de orar. Abandonava-se toda a ação da graça, lançando no seio de Deus, como num mar profundo, a âncora de sua inabalável esperança. Não estava, entretanto, ao abrigo da tentação dos demônios, que frequentemente o atacavam a fim de o perturbar e demover do santo exercício da oração. Mas, pelo temor de que o silêncio e as vigílias não aproveitassem logo o bastante, dava-lhes por auxiliares jejuns rigorosos e prolongados, que estancavam em sua fonte a vida inferior do organismo, para sobre suas ruínas fazer triunfar a vida do espírito. Sua fronte pálida, os lábios descorados, as faces encurvadas, testemunhavam o heroísmo da luta que ele sustentava contra si próprio. A penitência lhe havia esculpido a carne, através das brechas que nela praticara, percebia-se a alma como que meio desprendida já da argila.
As privações que se impunha tinham-no enfraquecido ao ponto de que, segundo o testemunho dos que o viram com seus olhos, quando ele voltava a juntar-se à comunidade, à hora das refeições, os pés lhe cambaleavam. Às vezes precisava arrimar-se no braço de um irmão, para não cair no caminho. Diante disto, não vos surpreenda que a antiguidade em arrobo o chamasse lírio em flor e espelho da castidade. Mas Deus não quis que ele ficasse para sempre oculto, permitiu que o seu mérito luzisse em pleno dia, e que ele fosse apreciado por seus irmãos. Eis em que ocasião. No ano de 1222, e muito provavelmente no terceiro dia das têmporas da Quaresma, que neste ano caía 19 de março, a véspera da Dominga da Paixão, os frades do convento do Monte São Paulo tinham ido a Furli, em companhia de vários religiosos de São Domingos, para lá receberem as ordens sacras. Antônio os acompanhou. Ora, costumava o bispo, antes da ordenação, dirigir uma exortação aos jovens clérigos, para lhes fazer compreender a gravidade do passo que iam dar, a sublimidade do estado sacerdotal e os deveres que lhe impõe. Nesse dia, o bispo, sem dúvida querendo honrar os filhos de São Francisco, convidou o guardião do Monte São Paulo a usar da palavra ante a assembleia. No caso de não o poder fazer ele mesmo, pediu que designasse um de seus irmãos para desempenhar a tarefa. O guardião impedido, não se sabe por que causa, dirigiu-se com muita cortesia a diversos dominicanos e pediu-lhes que proferissem o discurso, mas todos se excusaram. Não foi melhor sucedido junto aos seus, aos quais lhe vedava a prudência impor um encargo que era superior às forcas da maioria deles. Então o Espírito Santo é que o tirou do embaraço. Acudiu-lhe de súbito uma inspiração, e, voltando-se para Antônio, em quem um momento antes ninguém pensava ele menos que outro qualquer, mandou em nome da santa obediência que se erguesse e falasse aos ordenados. Surpreendido por uma ordem tão pouco esperada, Antônio a princípio turbou-se, e tentou excusar-se. Achava-se, no entanto, amoldado ao jugo da disciplina, não havia reassumido a sua vontade desde o dia em que oferecera em holocausto, ao pé do altar. Sua humildade, porém, espantava-se da honra que lhe faziam. A excessiva desconfiança das próprias forças era a razão última de suas hesitações. Neste combate, em que Deus parecia estar em luta consigo mesmo, porque se mostrava de um e de outro lado, a graça triunfou ainda sobre a natureza, e Antônio, escravo do dever, dirigiu-se para o púlpito, depois de ter recebido a bênção do bispo, rogando interiormente a Deus que suprisse a sua insuficiência. Fazia assim a sua estreia no terrível ministério da pregação. Tomou por texto de seu discurso estas palavras do apóstolo: Cristo fez-se obediente por nós até a morte. Elas aplicavam-se exatamente à sua situação pessoal. Falou como se já houvesse envelhecido no ofício. Animado do temor de Deus, exprimiu-se a princípio com simplicidade, mas, à medida que se adiantava no desenvolvimento do assunto, empregou linguagem tão brilhante, e elevou-se a uma altura tal na exposição das doutrinas místicas, que mergulhou todo o seu auditório na admiração, tanto pelo vigor da eloquência que surpreendia, como pelo ardor da caridade que edificava. Confessavam todos em alta voz que ainda se não ouvira discurso igual. No meio do geral entusiasmo, os corações sentiam-se cheios de consolação. A partir desse momento, os frades cercaram de veneração aquele em quem acabavam de descobrir, como por milagre, a luz da divina sabedoria, que nele se conciliava com uma tão notável humildade,